Vou iniciar, pronto. Comecei aqui a gravação. Bom dia, pessoal. A gente vai dar início ao segundo encontro do Grupo Rebs, né? Para continuar na discussão sobre o livro Erotismo do Bataille. A gente estava comentando, né, que a leitura está se tornando mais assim, compreensível no sentido de que ele vai expondo os dados que dão base às ideias dele, principalmente dados antropológicos, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, apesar de a gente ter uma impressão inicial de ser um autor difícil, eu estou gostando do Batalha porque toda obra ele fala a mesma coisa. A experiência interior, o erotismo, a parte maldita, até a história do olho, o Teoria da Religião, todas essas obras dele parece que ele está circulando ao redor do mesmo tema, que na minha impressão é uma coisa que ele trata muito da ordem dos sinônimos, né? Parece que erotismo, experiência interior e religião, ele trabalha tudo como se fosse uma coisa única. Que eu fico com a impressão que essa coisa única está nessa ordem da violência, que ele destaca tanto. Esse conceito de violência tem até uma citação muito bonita que está ainda no prefácio, que ele fala da encruzilhada das violências fundamentais. Aí me parece que ele é um sujeito fascinado por essa encruzilhada das violências fundamentais, que seriam a morte, a erótica e a religião, né? Me parece são os grandes pontos aí de violência que ele destaca tanto. E assim, só eu comentar uma coisa antes da gente dar início, mas a gente pode comentar com mais detalhes sobre isso. Está me ajudando ler, porque obviamente a gente que é junguiano, né? O grupo de estudos se propõe a partir desse viés inicial. O livro não é junguiano, mas a gente faz uma leitura junguiana. Me ajuda muito, tentando não violentar tanto a ideia de violência, pensar ela a partir da ideia de instinto. Quando eu troco violência por instinto no texto do Bataille, eu consigo ficar conectando de forma constante com as ideias junguianas. A ideia de instinto como esse impulso humano que rompe com a cultura, até. É uma coisa que se impõe. A violência tem esse sentido da imposição, que outro conceito que está totalmente articulado é o conceito de soberania, né? E aí essa ideia da soberania, da violência, sempre fica jogando na minha cabeça com a ideia de instinto. Até na ideia mais geral do Jung, de instinto mesmo. Que aí entra um negócio, né? Se fala de instinto, se fala de arquétipo, né? Então, para mim, quando o Batalha fala da violência, essa encruzilhada de violências fundamentais, eu faço uma tradução na minha cabeça para o par arquétipo instinto. Para mim, eles são essa encruzilhada. Isso eu faço porque eu vou ter que fazer num capítulo da minha tese, né? E aí eu estou fazendo esse ajuste na minha cabeça. Sim, eu concordo, né? Acho que tem um ponto mesmo, né, de aproximação, né, da forma também de construção dos conceitos, né? Porque o Jung também constrói conceitos, né, empíricos ali, mas que ele faz nomeações que se retomam o tempo todo, né? Apesar do Jung fazer isso, acho que de forma mais organizada que o Bataille, né? Já que tem uma definição mais específica, né, desses nomes, mas esses nomes do Jung também se retomam um ao outro o tempo todo, né? Então, no Bataille tem um pouco disso, de estar falando a mesma coisa, né? E concordo, né? Essa coisa da violência, você falou de instinto, mas eu fiquei pensando, na verdade, no conceito de vontade, né? Vontade do Schopenhauer, que é um conceito que acaba que o Jung influencia bastante o Jung também, né? Para falar, inclusive, de instinto, né? Ele fala disso também, né? A vontade como essa coisa de um impulso da natureza mesmo, né? Então, acho que foi alguém que influenciou o Bataille e foi alguém que influenciou o Jung também, e pode ter essa raiz um pouco comum mesmo. Pode falar, Iago. Que você falou dessa questão do arquétipo, né? Eu também lembrei, o ponto que me fez lembrar muito da questão do arquétipo foi justamente quando ele falou que ele não estava muito interessado em uma investigação sobre aqueles fenômenos em dada cultura ou em um momento particular, mas na experiência universal daquele fenômeno do erotismo, do fenômeno do interdito. Nesse momento ali, eu também eu senti uma certa aproximação muito grande, né, nesses termos metodológicos mesmo, né?
Em relação à leitura, antes de começar, eu achei, de fato, é uma leitura bem densa, né? Tem essas idas e voltas, mas eu tô achando, o que tá me ajudando, pelo menos, é mais nessa questão, porque ele apesar dele ir e voltar, ele parece ter um fio muito bem construído em relação à argumentação, né? Ele fala assim, tem essa relação aqui, por exemplo, entre vida e morte, mas eu não vou falar isso agora, né? Estou falando disso, mas eu só vou explicar mais lá na frente, parte tal. Eu acho que isso ajuda, pelo menos, a me situar um pouco mais e não ficar tão perdido nessa apresentação dele. É mais ou menos por aí. Sim. Quer falar, amigo? Não, pode falar. Então, acho que sim, né? Acho que é por aí mesmo. Tem essa coisa dele voltar muito, né? Mas vai explicar tudo depois, parece, né? Ao mesmo tempo, parece que ele já tá falando sempre da mesma coisa mesmo. Então, é engraçado, né? Ler, assim, uma linha fragmentada um pouco, mas que é uma linha, né? Ainda assim. E aí, assim, acho que vale a gente seguir para os tópicos do texto. Estava conversando com o Davi, né? Sobre a gente conduzir um pouco mais próximo do texto, né? Justamente para a gente tentar manter um pouco essa linha de raciocínio junto com ele. E aí a gente vamos passando por uns tópicos, mas como a gente fez na semana passada, sempre, né, vamos se interferindo aí, interrompendo, levantando a mão, participando, né, para a gente conseguir falar disso, né. Eu fiquei de comentar, né, na semana passada da feliz coincidência, né, que foi a gente ter começado o nosso grupo no dia do lançamento do Erótica, né, o álbum da Madonna, e queria retomar esse ponto, né, só para a gente mostrar um pouco uma ilustração, assim, disso que o Bataille fala, né? Porque é realmente uma feliz coincidência, né? Esse álbum da Madonna, Erótica, foi lançado em 92 e ele foi lançado num contexto, né? Onde a Madonna estava cercada por muita morte, assim, né? O elemento da morte é um elemento muito importante para esse álbum, mas ele está em elipse, né? Ele não está muito dito ali, né? Mas a Madonna perdeu muita gente por causa da epidemia de AIDS, né? E era uma epidemia que estava sendo a conversa, né? Principalmente nos Estados Unidos, ali na década de 90 e final da década de 80. Quando Madonna lança a Erótica, né? Ela vai ser muito acusada de estar fazendo uma instigação, né? Assim, de estar instigando o sexo num período onde a morte estava associada exatamente ao sexo, né? Assim, então ela vai ser muito condenada, queimada por está incentivando a prática sexual e as práticas sexuais mais perversas, né? Assim, ligadas ao fetiche, né? Que vão estar na estética do álbum. E isso acho que resume bem o princípio que o Bataille fala aqui, quando ele formula que o erotismo é a aprovação da vida até na morte, né? Acho que a Madonna vai conseguir trazer isso, né, de uma forma que só a arte pode mesmo, né? Trazendo a aprovação da vida na morte, né? Então trazendo também a morte para a vida, né? Ela vai lançar junto com o álbum o Sex Book, né? Que é um livro em que ela vai assumir uma persona sadomasoquista, né? E vai justamente convidar o público, né, a explorar as fantasias sexuais e a explorar o erotismo como transgressão mesmo, né? Então, fazendo isso, ela traz de volta a vida para o jogo, né? Ela traz de volta o erotismo para uma comunidade que estava morrendo, né? Igual mosca. Então, acho que é um ponto importante, uma feliz coincidência mesmo, né? Que a gente tenha começado o grupo nesse dia, né? A arte teve um impacto muito fundamental aí no final do século XX para lidar com essas questões, né? E a Madonna acho que foi um grande expoente nesse sentido. Sim. O Sexbook da Madonna, o livro vermelho dela. Não, mas eu acho muito interessante. Esse álbum é muito bom, aliás. Nossa, só tem pedrada nele. E tem uma coisa muito bonita mesmo nessa ideia de uma valorização da vida, da morte, que me faz pensar muito, porque o tema da minha tese é sobre representações homoeróticas de São Sebastião, e aparece um certo movimento nas artes de militância nos Estados Unidos, de aparecer alguns São Sebastiões nas representações. E aí tem até umas teses sobre o fato de São Sebastião ser um santo protetor contra as epidemias, e tem uma espécie de aspecto sincronístico nesse santo aparecer nesse período, de alguma forma. Não é uma discussão que eu tô tateando ainda, né, inicialmente, mas é um ótimo lembrete essa questão desse álbum da Madonna. Sim, ela fala, inclusive, né, nesse livro, no Sex Book, né, ela vai dizer que só aquilo que nos machuca é que também é capaz, né, de... Como é que ela fala?
capaz de nos curar, alguma coisa assim, capaz de tirar a dor, né? Só aquilo que machuca é capaz de tirar a dor, né? Que eu acho que é uma definição interessante, exatamente, do erotismo, né? Assim, do amor, né? Sim. Aquilo que machuca é exatamente aquilo que também nos tira a dor, né? Que nos põe em continuidade, né? Acho que tem muito a ver com isso que o Batalha está falando também. Eu acho que tem muita relação, porque o Batalha vai localizar o interdito como algo não exatamente fora, mas algo que produz raízes internas, né? Exato. Aí ele até fala uma coisa muito interessante sobre a ideia de transgressão, que ele diz que na transgressão o sujeito dilacera a si próprio, né? Sim. E acho bacana isso, porque essa ideia de transgressão tem uma certa consonância com a noção de símbolo, né? Se a gente for pensar que é chegar no Batalha vai colocar mais em sentido de oposição à cultura, né? Eu acho que o Batalha tem um pensamento muito mais de tensionamentos e rupturas, né? Enquanto que o Jung tem um pensamento mais de sínteses, né? E junções. Talvez seja um ponto que separe eles bastante. Até porque um está querendo estar com uma proposta psicológica, outro filosófica, né? Mas é interessante pensar como tem essa ideia aí de que há um dilaceramento de si mesmo. Como a Madonna bem fala, né? Que é essa coisa de se machucar para poder se curar. Então, achei bem interessante esse paralelo aí. Uhum. De fato, né? E essa coisa do interdito como uma experiência interna, né? Assim, eu acho que isso é bem interessante que ele vai descrever nesses capítulos, né? E já entrando no texto especificamente, né, ele vai dizer do interdito como uma experiência sempre interna, né? O que faz a gente pensar também, né, sobre as relações disso com as experiências externas, né, de interdito, assim, né? Sobre a moral, né? Eu acho que é uma coisa que o Jung vai poder falar bem, né? A gente estava lendo um outro grupo um texto do Jung, né, em que ele diz, né, da impossibilidade da gente discutir o problema do amor sem discutir o problema da moral, né, lá nos tipos psicológicos. E acho que esse é um ponto interessante, né, porque a moral para o Jung também é um problema interno, né, não é um problema externo, e o Batalha aqui vai dizer exatamente isso, assim, né, vai dizer sobre o interdito ser uma questão interna, né, não ser uma questão exatamente externa, apesar da gente ver isso através dos dogmas, das leis, né, que estão colocadas de forma externa. Ele vai tratar esse ponto como essencialmente interno, né? Então, vale a gente pensar um pouco na relação, né, dessas duas coisas, desse externo e desse interno, mas a gente pode conversar isso já já melhor. Fala, Thiago. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu fiquei um pouco com a dúvida nessa parte da... Aliás, eu tive várias dúvidas. O texto é difícil, né? É um texto meio árido, assim, de você entender. É muito metafórico e muito poético, né? Você fica tentando... Eu, pelo menos, fico tentando traçar conceito daquilo e fico meio perdido, assim, no... Mas, enfim, quando falou da questão... Achei muito massa, você fala sobre a Madonna, adorei. Conheço muito pouco sobre ela, aliás. Ao escutar vocês falando sobre isso, sobre também a AIDS e a militância LGBT, gay e tal, não tive como eu não lembrar do Foucault, né? Que é um cara que eu tô me aproximando recentemente, que é um cara foda nesse sentido, né? Ele, ele inclusive é adepto de práticas sadomasoquistas, né? Que frequentava, e que tinha uma pegada muito subversiva, muito transgressiva, de uma maneira que acho que é muito bom a gente resgatar também. Mas quando se trouxe sobre curar a dor, eu fiquei um pouco assim, porque de alguma maneira ele está falando de excessos, né? O tempo todo. E a dor faz parte desses excessos. E como ele está falando mais ou menos de um pathos, né? Que é esse lugar da dor, do amor que machuca, né? Me lembrei, na verdade, muito mais de Vinícius de Moraes, por exemplo, né? Que vivia pelo mundo aí com milhares de paixões, se dilacerando e separando de um, unindo com outro e tal, e nessa coisa meio sem síntese, né? Sem ponto final, sem um lugar que seria apaziguador, como o Jung vai até falar, talvez, do símbolo e etc., da síntese, né? Que o Davi trouxe, né? Eu acho que nessa coisa do Batalha sempre tem dor também, de alguma maneira, né? Para mim, aquela paixão é uma coisa que machuca também, né? E vai nesse sentido de. Enfim, que ele traz uma coisa filosófica, mas para mim é muito mais poético e literário, né? Estou ainda tentando me situar melhor no texto. Acho que um texto que conversa muito com essa relação são os escritos da Santa Teresa d'Ávila, porque nos escritos dela o amor é uma experiência violenta, que machuca, né?
Tanto é que a grande imagem, o grande milagre de Teresa d'Ávila é ser atravessada pela flecha e ficar toda abrasada em grande amor de Deus, né? Como ela coloca. E é uma imagem de dor, tanto é que depois que ela passa pelos milagres da transverberação, que é a penetração por flechas, né? Por parte do anjo de Deus, ela ficava dias acamada e dolorida da experiência. Só que ao mesmo tempo era uma experiência de grande êxtase e gozo. Gozo, aliás, que é uma das palavras que ela mais utiliza na obra dela. Mas é interessante que até tem um poema dela que é muito famoso, que eu acho que sempre que cita muito em artigos, em coisas quando vão comentar sobre Batalha, sempre trazem a Santa Teresa d'Ávila da hora também, porque o Batalha também fala dela, mas que é uma poesia dela que é de tanto te querer, quero morrer, que morte boa seria, e ela fica repetindo a atração pela morte, mas no caso dela é porque a morte é a união última com o esposo, né, que é Cristo. Essa imagem entronada no centro do castelo interior, né, para Santa Teresa. E acho que é interessante, porque só destacar uma coisa do texto que a gente colocou de pontuar do primeiro, do prefácio, que isso entra nessa discussão sobre as 3 formas de erotismo, que o Bataille vai descrever no prefácio, que ele fala que existem 3 formas de erotismo, né? O erotismo dos corpos, do coração e o erotismo sagrado. E aí o sagrado ele vai falar que envolve um sentimento de continuidade profunda, que o sentimento de continuidade é parte do erotismo, mas o sagrado vai para além do mundo imediato, né? A Teresa fala de suspensão das razões, as potências da alma se liquidam, né? Várias santas vão ter isso. A Marguerite Porete fala de aniquilamento, a ideia de aniquilamento da alma. Essa ideia teológica aí de que para se expor ao apaixonamento você precisa sacrificar a si próprio. Isso tem uma morte do eu aí, né, que é necessário para o processo da relação erótica. Para você, morre o sujeito descontínuo para poder se fundir na continuidade, né? E o Bataille mostra isso muito bem, tanto na reprodução sexuada quanto assexuada, quando ele vai mostrar que existe um movimento de morte, né? Até ele falar a criatura assexuada que se reproduz por se dividir em 2, né, por exemplo, aquela primeira criatura morreu, né? E há um ponto de morte também na experiência sexuada, que é a imagem do orgasmo, né? O orgasmo é o ponto de morte. O orgasmo a partir dessa metáfora erótica, o retorno à continuidade perdida. Acho que é bem interessante essa discussão sobre amor e dor, porque conjuga essas discussões sobre morte e erotismo, né, para o Bataille. Pode falar, Gustavo. Sim, acho que muito isso, né? E quando você fala dessa questão de um sacrifício do eu, né, que acontece, eu acho que o Bataille vai falar isso bem claramente nessa parte, né, nas páginas 54 e 55, né? Ele vai até dizer assim, se for preciso, posso dizer, no erotismo eu me perco, né? Assim, ele enfatiza bastante o eu, né? Que é uma perda voluntária, né? Assim, a perda voluntária implica no erotismo, né? Então, de fato, tem um caráter aí que eu acho que responde a uma questão que o Tiago levantou na semana passada, né? Sobre a questão do papel da consciência, né? Ele mandou lá no grupo, né? Não sei se todo mundo viu, um trecho do Jung falando sobre isso, né? Sobre a questão de escapar ao destino, né? Ou da experiência inconsciente ser vista como um destino, como sina. E eu estava comentando que na minha leitura isso só é parcialmente verdade, porque o Jung também coloca exatamente a possibilidade de escapar dessa sina a partir da ideia de consciência, né? A partir da relação da consciência com esse inconsciente. E aqui eu acho que o Bataille começa a definir melhor qual é o papel da consciência que ele enxerga aqui, né? Então ele vai dizer que o erotismo pressupõe consciência, né? De alguma maneira. Dá para a gente concluir isso daí. O que é alguma coisa que vale a discussão, né? Por exemplo, quando Davi traz essa questão das experiências místicas, né? Que é alguma coisa que nos arrebata, meio de dentro, né? Assim, então, a consciência faz um papel ali dialógico, né? Em relação com isso, assim, que é uma coisa também que o Jung vai dizer, né? Assim, que esse é o papel da consciência, né? É fazer esse diálogo, é fazer essa asserção, né? Das coisas que aparecem.
E o Bataille também parece que vai um pouco nesse sentido, né? Ele vai falar dessa pressuposição da consciência, mas ele vai falar da relação da consciência também com o interdito mais para frente, né? Quando ele vai dizer exatamente que a consciência limita, né? Assim também, né? Ela faz esse papel de interdito, e o interdito é a condição necessária para a consciência, né? Ao mesmo tempo, é a consciência que vai poder pensar sobre a transgressão, né? E aí eu acho que esse é o ponto que o Davi traz, né, com esse exemplo de Santa Teresa também, né, assim, alguém que pensou profundamente sobre a transgressão, né, nesse sentido. Fala, amigo. Não, eu acho genial uma parte quando ele fala sobre o interdito, que ele fala, não vou achar a citação específica, ele fala que o interdito é aquilo que é ultrapassado, até o editor comenta que é bastante hegeliano da parte dele. Tá aqui, na página 59, na edição da Autêntica, né? É que ele fala, a transgressão, ela suspende o interdito sem suprimi-lo, né? Acho genial essa ideia, porque o interdito ele é transgredido, mas para ter transgressão ele tem que ser mantido ao mesmo tempo, né? Então, o interdito tem uma função de manutenção da cultura, né? Porque se os impulsos, se a violência não for freada, não existe cultura, né? A cultura se dá a partir da interdição da violência, né? Que em linguagem junguiana seria essa ideia do colocar limites no instinto, né? Por isso que eu pensei muito nessa ideia de violência ligada à ideia de instinto. Mas é super interessante as coisas que ele fala sobre esse interdito, que ele é mantido, ele é ultrapassado, mas ele tem que se manter mesmo, ao mesmo tempo. É uma coisa paradoxal mesmo. E é até interessante que o editor ele vai comentar uma palavra em alemão intraduzível, que faz parte desse escopo hegeliano do pensamento do Bataille. Aí eu perdi o trecho aqui, mas ele fala... tá aqui. É um alemão intraduzível aufheben, que é superar mantendo. Achei muito bacana essa pontuação aqui. Realmente um paradoxo essa relação entre interdito e transgressão, né? Até porque tem uma fala muito boa do John Waters, que é um diretor de cinema norte-americano, que ele dirigiu Pink Flamingos. Ele é conhecido pelos filmes com a Drag Queen Divine, que são só coisas assim absurdas e repulsivas acontecendo na tela, sem parar, assim. Uma mixórdia de imagens repulsivas. Aí tem uma entrevista dele que ele fala: graças a Deus eu nasci católico e fui criado católico, assim o sexo é uma coisa muito repulsiva e angustiante ao mesmo tempo. Aí ele fala que é como se a experiência do sexo se tornasse de fato algo estimulante, justamente porque existe um interdito ali profundo junto ao ato que faz com que a transgressão seja esse movimento, né? Então, eu acho interessante que essa ideia de um argumento de manter a transgressão, né? Eu vejo isso até em umas discussões sobre questões de comunidade LGBT, que envolve, por exemplo, a ideia de se adequar às estruturas, vamos dizer assim, heterocis normativas, ou se manter num lugar de marginalidade necessário para a manutenção de uma contracultura. Eu vejo muito essa discussão. E às vezes as pessoas querem muito se adaptar, só que aí na adaptação extrema se perde uma coisa valiosa que se dá justamente por estar nas margens, de alguma forma, né? Só que aí é um paradoxo mesmo, que é se manter nas margens ao mesmo tempo que essa margem é algo aceito, né? Na hora que é aceito, deixa de ser margem, né? Aí tem realmente um paradoxo nisso. Mas esse lugar da transgressão, do interdito, relacionado ao erotismo, mas tem muita coisa para ser discutida, porque é justamente o que dá o fato da árvore do conhecimento, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ser tão chamativa é porque Deus disse que não pode comer dela, né? Então, a proibição, ela coloca ela adiciona camadas a mais para a relação com a sedução mesmo com a coisa, né? Sim. E mais do que isso, acho que nessa parte, né, quando eu tô falando aí da ultrapassagem, né? Ultrapassagem é um conceito que eu estou usando, né? Que os hegelianos usam, assim, para traduzir aqui no Brasil, né? Essa palavra Aufheben, né?
Que acho que é uma palavra interessante também, né? Porque a ultrapassagem dá a ideia de que tem um ponto de referência mesmo, né? Que não é superado exatamente, né? É, mas, além disso, acho que nessa parte ele vai dizer uma coisa interessante, né? Porque ele está falando dessa ultrapassagem, mas no sentido de que é preciso manter o interdito e a transgressão numa experiência simultânea, né? Acho que a ideia de simultaneidade aí é que é tão interessante. Quer dizer, como manter... Isso ele fala que é difícil até de explicar, né, aqui, né? Como manter exatamente o interdito e a transgressão acontecendo ao mesmo tempo. E que é só nessa experiência simultânea, dupla, né? Que ele diz que é muito rara, é que a gente consegue entender o erótico e o religioso, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a experiência de Santa Teresa mesmo, né? Que você já apresentou também. É, é realmente o interdito e a transgressão acontecendo literalmente ao mesmo tempo, né? Assim, então, essa coisa de ser necessário para entender o erótico e o religioso, acho que retoma também o ponto que o Tiago traz quando ele fala que é difícil para ele ler o texto, e que ele fica tentando conceitualizar, né? Isso, eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta mesmo que o Bataille está fazendo, porque nesse capítulo, inclusive, eu acho que vai ter um aspecto fundamental aqui, né? Acho que começa na página 56, que ele vai discutir nessa parte, no capítulo 1, as condições as condições necessárias para produzir o conhecimento que ele quer produzir, né? Ou seja, ele vai estar discutindo epistemologia aqui, né? Ele vai estar discutindo, ele vai dizer assim que ele não parte da posição de um cientista, né? Que é a posição de quem vai olhar o objeto de fora, mas que ele só pode falar a partir de dentro, né? E essa é uma posição hermenêutica fundamental, né? É uma posição epistemológica fundamental e que é muito próxima da posição junguiana, né? Se a gente pensar aí que a hermenêutica junguiana também vai partir da equação pessoal, né? O Jung vai enfatizar bastante o aspecto da equação pessoal e da necessidade de viver a experiência de dentro, né? A própria psicologia junguiana nasce da experiência de dentro, né, do Jung. Então, quando ele vai falar nesse capítulo sobre experiência interior, ele vai estar falando não só da experiência, mas da condição necessária para a gente aprender o que é erotismo e o que é religião, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental aqui nessa discussão, que vai trazer muito Jung para a tona também, né? Assim, é uma relação dialética que a gente vai fazer com aquela experiência, né? A equação pessoal precisa ser considerada aí. Esse ponto, acho muito interessante essa formulação, porque ele vai fazer uma espécie de rompimento com a ciência, né, por uma crítica a uma racionalidade muito grande, o que faz aproximar ele bastante do Jung, né, nesse sentido. Porque parece que tanto ele quanto Jung, quanto outros autores também, Freud, em certo sentido, Freud se manteve muito cientificista ainda. O Jung até tem uma tensão teórica com Freud por conta desse cientificismo muito grande, materialismo muito grande do Freud, né? Mas ainda assim ele qualificava o Freud como um profeta negativo. E aí eu acho que é interessante essa ideia de um profeta negativo, porque é um profeta que se dá a partir do aspecto negativo da realidade. Então, quando ele chama o Freud de profeta negativo, ele está elogiando o Freud. Na verdade, ele coloca o Freud do lado do James Joyce nesse ponto. Sobre ser um profeta que articula os aspectos mais... o Lacan se liberta mais, o cientificismo mesmo. O Freud se mantém muito fortemente. E aí tem uma coisa interessante que eu acho sobre esse ponto, que o Bataille, ele vai fazer uma defesa das experiências interiores. Essas experiências tocam num ponto radical, né? Acho que quando ele fala de experiência interior, me parece sempre uma experiência que é do ordem do limítrofe, né? Aquilo que toca no limite da experiência humana mesmo. Tanto é que ele vai definir, até aqui no início desse livro, a experiência interior, que ele vai debater, né, esse conceito com mais detalhes. Ele vai dizer que ele se pode chamar a experiência interior de experiência mística. E aí ele vai falar experiência mística, mas ele não utiliza o termo mística, né? Ao mesmo tempo ele faz uma crítica, até porque ele tem uma predileção pela teologia negativa, né? Ele gosta isso que o Iago bem comentou, né? O interesse dele é pela unificação, pelo aspecto geral, universal do problema da religião, né? Essa encruzilhada de violências fundamentais, né? Que ele está querendo descrever. E é interessante que ele faz uma espécie de defesa da experiência interior em contraste a uma sociedade que a gente está vivendo, né? Ele estava vivendo e a gente vive a decorrência disso, que é uma ênfase muito grande na realidade exterior, né? Mesmo
se a gente for pensar nessa dinâmica, pelo menos que envolve as dinâmicas de trabalho, né? Que é o que, quando ele faz uma defesa, vamos dizer assim, de uma teoria que é vista a partir da ótica da experiência interior, ele está se colocando em oposição a um cenário capitalista, né? Tanto é que o conceito de trabalho ele vai tirar direto do marxismo mesmo. As discussões dele de trabalho vão ter um fundamento marxista, tanto é que alguns autores chamavam ele a teoria dele de um baixo materialismo, né? Então, ele tem uma influência forte do marxismo, e a experiência interior é algo que rompe com a ordem racional que ele qualifica como a ordem do trabalho. Eles são sinônimos, né? O mundo racional e o mundo do trabalho, para o Bataille. Eu gosto muito como ele traz essa ênfase na questão do trabalho, né? E eu acho interessante porque me lembrou que, por exemplo, você vai encontrar autores que têm essa ênfase nesses aspectos, vamos dizer assim, mais subjetivos, que devem ser levados em consideração, em oposição a essa tendência de querer ver tudo a partir de um ponto de vista objetivo, e racional e exterior, né? Eu lembro, por exemplo, a Nisi gostava muito do Ronald Lang, né? Até que ela chamava o Lang e o Bachelard eram os namoradinhos dela, né? Como ela falava. E o Lang tem uma ideia de política da experiência, que ele traz o conceito de experiência no centro, né? E para o Jung a gente tem a ideia de realidade psíquica, né? Que é a ideia de que o psiquismo tem uma substância, vamos dizer assim, por si própria, que é algo que deve ser legitimado, né? Eu acho que o Bataille está, de certa forma, argumentando, a partir das ideias dele, né? Uma defesa de uma realidade psíquica também, né? Se a gente for pensar, fazendo aqui essa violência que eu estou se propondo no grupo, que é ficar lendo Bataille a partir do Jung, né? Não tem como eu não fazer isso. Mas, assim, a gente consegue perceber que o Bataille faz uma ênfase nesse aspecto interior, né? Tanto é que isso que vai fundar o erotismo. É o que ele fala aqui no primeiro capítulo, eu achei muito bom esse início, na página 35, aqui da Autêntica, mas é a primeira página do capítulo 1. Não, 35 não, perdão. Da 53. Que é o capítulo 1, Erotismo na Experiência Interior. Ele vai falar que a gente entende que o erotismo seria uma busca incessantemente no exterior, mas aí ele fala que esse objeto responde à interioridade do sujeito. E aí ele vai fazer uma distinção de que uma coisa é a reprodução, outra coisa é o erotismo, né? E, aliás, o erotismo, acho que tem até uma divisão que é reprodução, sexo e erotismo, que eu acho que parece que para o Bataille, erotismo é muito além do sexo até. Até porque existe um erotismo do corpo, né, que seria mais próximo do sexo, enquanto existe um erotismo do coração e um erotismo sagrado ou divino, né? E aí, quando ele vai falar isso, eu acho muito interessante que ele vai falar que o erotismo do homem difere da sexualidade animal justamente por colocar em questão a vida interior. O erotismo é, na consciência do homem, o que nele coloca o ser em questão. É muito interessante isso, porque parece que o erotismo funda a interioridade, né? E aí o que aproxima muito o erotismo dessa ideia de símbolo até, né? Aquilo que funda uma espécie de cultura. Mas me parece, quando o Bataille fala de erotismo, ele está dizendo que existe um processo de elaboração da consciência, vamos dizer assim, junto do conteúdo, quando se fala que o erotismo envolve a vida interior. E essa vida interior é o que difere a gente do animal. Aí ele até fala, existe uma vida subjetiva no animal, mas não existe experiência interior, no sentido que a gente entende, né, desse registro humano. Acho bem interessante. O que nessa relação que eu estou tentando fazer com o Jung me faz pensar na ideia de psiquificação, que o Jung cita em um texto só, mas é essencial para a gente entender o pensamento dele, que é a ideia de que no processo de surgimento da cultura é o surgimento de psiquificação do instinto, né? E aí é quando o instinto se torna símbolo, quando ele é imagem também, e não só ato, né? E é uma imagem culturalizada. Mas é uma discussão aí complicada, e o Bataille vai fundamentar ela a partir dessas ideias gerais que eu acho que é do trabalho,
do sepultamento, né? E da reprodução sexual. Sim. Eu estava vendo, Davi, que eu acho interessante essa coisa de autores como o próprio Bataille, que é ateu e antirreligioso, no certo sentido, embora fale da religião, mas ele tem uma militância mesmo na história do olho, né, a coisa do Marquês de Sade, figuras religiosas sendo, enfim, fazendo aquelas coisas que o Sade faz na obra dele, né, nessa pegada. É interessante um cara desse, assim como o próprio Nietzsche, falar de interioridade, né? Que congelou para mim, foi? Congelou? Um pouco só, mais deu para entender. Não, pois é isso que eu estava falando, né? O próprio Nietzsche fala de interioridade, né? Embora não acredite em alma, nenhuma substância interior, né? Que nem outros filósofos e tal. Ele vai ter toda uma conceituação em cima do ressentimento, da má consciência, da culpa, que são estruturas que geram uma interioridade, né? Meio que a partir de fora. Porque é possível que o Bataille tenha um pouco essa pegada também, assim, né? A partir dos tensionamentos da vida enquanto expressão e ato, né? E, enfim, potência, vontade de poder, alguma coisa assim, haja essa absorção, né? De algo que não seria provavelmente uma essência, né? Que não seria algo a priori, muito possivelmente, mas algo que é fabricado, né? Nessa tensão das forças aí, que o Nietzsche fala, mas que o Marx fala, etc. Enfim, um cara que não acredita em alma falar de interioridade é muito interessante. Acho que o Freud também, né? Sim. É que assim, acho que quando ele está falando de interioridade, pelo menos como eu estou entendendo, né, vale a gente pensar que talvez não se trate aqui da coisa do lado de dentro, né, assim, exatamente, né, ou de uma alma no sentido de essa existência metafísica, né, mas nesse sentido acho que fica até meio uma expressão meio tautológica na experiência interior. Eu entendo que quando ele está falando de experiência, a gente já está falando de interior, né, assim, de interioridade, nesse sentido batalhano, né. A experiência em si já é a interioridade, ou seja, ele está colocando aqui a experiência interior como condição, né, do erotismo, assim, né, como fundante do erotismo, mas também como condição para que ele aconteça, né. Por isso que eu acho que esse aspecto epistemológico é tão importante, né, porque ele está falando, o erotismo só pode ser conhecido, né, a gente só pode estar falando disso a partir da experiência, né, assim, não dá para falar disso como um objeto científico, né? Assim, como alguma coisa que a gente está apartada dela, né? Então, nesse sentido, a experiência interior acaba sendo uma redundância, né? Assim, experiência vai ser interior, né? Nesse sentido. E acho que tem um aspecto ali que ele também vai trazer sobre esse tema epistemológico, né? Que é quando ele vai falar assim na página 58, né? Que ele está falando do caso dos cientistas, dos historiadores, né? E vai dizer que, no caso deles, né, assim, quanto menos sua experiência atua, maior é a autenticidade do seu trabalho, né? Quanto menor a experiência, ele fala que não diz que é quanto menor a experiência, mas quanto menos ela atua. Ou seja, ele está trazendo aí um aspecto que o William James já trazia, né, que é o aspecto pragmático, né, sobre ser real aquilo que atua, assim, né? E o Jung, na verdade, né, vai trazer isso de uma forma diferente aí do Bataille, né? Porque o Jung não vai sentir a necessidade de abandonar a experiência interior em nome da objetividade, né? E aqui o Bataille está dizendo sobre os historiadores, né? Sobre a ciência no geral, mas vai produzir uma objetividade pragmática, né? Assim, reconhecendo o que atua e como atua, e então fazendo um método comparativo, né? Que é um método também que a antropologia vai usar muito, mas vai criticar muito também, mas a gente vai chegar nessa parte da antropologia. Mas Davi também fala de uma coisa sobre essa coisa do trabalho, né, que aparece aí, que está totalmente ligada à ideia de excesso também, né, que aí retoma a coisa da experiência interior, né, a experiência como excesso, né, e o trabalho, parece que ele vai dizer do trabalho meio que como um destino pulsional, né, desse excesso, assim, alguma coisa que vai dar conta em alguma medida desse excesso, né, então aí o tema do trabalho se volta à experiência interior novamente, né. Então, acho que daí dá para a gente partir um pouco entendendo melhor o que ele quer dizer com isso. Essa ideia de excesso, eu acho é muito importante para entender o Bataille, e uma obra que o Bataille até entender como uma obra que sintetiza todo o pensamento dele, é A Parte Maldita,
que nessa edição aqui vem a parte maldita e a noção de dispêndio. E o Bataille vai ter um texto inicial, que é essa noção de dispêndio, que é um texto até que é publicado numa revista marxista. E ele vai defender que o que configura o processo de relação com a realidade a partir de um critério econômico é o desperdício, o dispêndio ou o luxo. E aí ele vai trazer algumas ideias que ele vai amplificar melhor, ele vai elaborar de forma mais extensa nesse texto posterior, que é a parte maldita. E é um texto muito interessante, porque ele vai entrar muito nas discussões acerca dos métodos de troca de povos ditos primitivos, que é os potlatch, que no potlatch você desperdiça para poder afirmar algo. E aí tinham vários povos têm métodos de troca que se chamava a partir desse termo potlatch, né? Que seriam, por exemplo, métodos de troca de presentes. Só que era tipo assim, ele traz um exemplo que é você dar um presente para uma pessoa e você escolhe o presente mais caro porque aquilo humilha a pessoa por você ter muita capacidade sobre ela. E aí a pessoa tem que dar um presente mais caro ainda de volta para poder afirmar aquele poder. E aí tem uns métodos de potlatch que vão muito além disso, até que envolve você queimar, destruir grandes posses para poder afirmar esse seu poderio, né? Esse seu poder sobre. E aí o Bataille vai se concentrar nessas questões para falar dessa coisa na economia que fica de segundo plano. E aí o Bataille é uma coisa de maluco que ele faz nesse livro, porque ele vai falar de uma teoria econômica, mas ele vai, para falar da teoria econômica, falar de uma teoria da economia geral que envolve a relação do Sol como emissor de energia na Terra e de que a gente recebe a energia desse Sol e há sempre, a partir desses processos, né, a cadeia inicial seria o Sol para esse processo de vida aí que ele coloca, de energia sobre a Terra. Mas no final sempre há um excesso, sempre há uma parte que excede da energia. E essa parte que excede, para o Bataille, ela é direcionada ao desperdício. Ela tem como destino final o desperdício. E o desperdício é aquilo aonde atua a experiência interior. A experiência interior se contrapõe ao trabalho, porque a experiência interior é da ordem do desperdício. E aí é assim que ele trabalha a ideia de excedente, né? É interessante por quê? Porque no Jung você vai ter a ideia de excedente de libido. E para o Jung, o excedente de libido é algo que produz cultura. E religião. A religião surge a partir do excedente de libido. Só que, enquanto que o Bataille coloca o excedente na ordem do desperdício e da perda, o Jung parece que entende de forma funcional, prospectiva, essa energia excedente, que para o Bataille não vai ter finalidade alguma. E para o Jung vai ter uma finalidade inconsciente que tem como destino final o símbolo. Só que é interessante, os dois partem, eu acho muito curioso, os dois partem da importância da ideia de excedente. A parte maldita para o Bataille. É muito interessante que na parte maldita ele vai tirar essa ideia de parte maldita dos rituais de sacrifício astecas, que envolvia dispêndios de muita energia, muito dinheiro. Um ritual asteca de sacrifício envolvia muito gasto mesmo, porque você empanturrava o sacrificado em alguns ritos de luxos, para poder matar ele logo depois. É bem interessante a discussão. Acho que a parte mais interessante desse parte maldita, pelo menos dos aspectos antropológicos, é a discussão dele sobre os ritos de sacrifício astecas. Mas ele vai jogar no centro a ideia de excesso. E o erotismo para o Bataille é um ato de inutilidade nesse sentido. Porque é o jogo com um excedente inútil. E aí que eu acho que o Bataille se separa bastante do Jung, nesse ponto, né? Porque o Jung vai dar uma espécie de utilidade, só que eu acho que é interessante, porque o Bataille vai colocar que ele não é útil do ponto de vista do trabalho. Mas ele não vai entrar na discussão de até onde eu li dele, né? De uma utilidade posterior para outro propósito, né?
Ele fala de uma inutilidade diante do campo do trabalho. Pode falar, Gustavo. Sim, acho que nesse sentido aí, né, o que acaba pegando é talvez uma pequena distinção de valor entre o que é dispêndio e o que é desperdício, né, assim, que ele usa como sinônimos, mas no fim ele está falando de um desperdício mesmo, né, quer dizer, alguma coisa que se perde, né, e perde, né, enquanto para o Jung não, né, o Jung vai estar pensando numa concepção energética que tem um paralelo com a física, né, e que vai trazer justamente essa ideia de um sistema relativamente fechado, né, ele vai trazer isso na energia psíquica, né, então aquela energia não se perde de fato, né? Ela se transforma numa outra coisa. Então, essa ideia de uma perda energética é que não vai ter no Jung. Eu acho que você observou muito bem isso, assim, né? E justamente quando o Jung fala desse excedente de libido é que vai criar a religião, cultura, etc., aí isso volta a aproximar um pouco ao que o Bataille fala, né? Que ele vai dizer aqui nesse capítulo sobre Deus ser uma imagem de excesso, né? Assim, a imagem de Deus ser uma imagem de excesso, mas que Deus em si ultrapassaria, né? Essa apreensão por si só. E eu acho que isso acaba se aproximando de volta, né, nesse sentido. Mas sim, para o Jung isso vai ter uma função, né? Isso está na página 64, se não me engano. Começa na 63, 64. Mas, assim, vai ter uma função, né, psicológica, e para o Bataille, não, ele vai estar analisando isso de um ponto de vista social mesmo, né? Então, acho que isso vai trazer esse ponto aí, né, da contraposição entre trabalho e o que a gente faz, né, assim, nesse sentido. Pode falar, Thiago. Eu estava só pensando, galera, que assim, com relação à noção de trabalho, né? Mas ele pode ter se baseado no Marx, mas ele está usando um sentido bem diferente, né? Porque a noção de trabalho para o Marx é uma criação de sentido, é um desenvolvimento da consciência e uma atuação criativa no mundo, através do que transforma o mundo e se transforma, né? Ele está trazendo o trabalho muito mais como alienação, o lugar do congelamento, talvez da libido, da energia criativa, etc. Já para o Marx, isso é poiese, isso é produção, né? Tem até o livro do Erich Fromm, que é o conceito marxista de homem. Vai desenvolver todo esse sentido existencialista que para o Marx o trabalho tem, né? É o sentido de produzir valor e de enriquecer a cultura, né? Talvez o Bataille, assim como o Foucault e outros, ele está muito na noção da estética da existência, né? Na qual a gente se fabrica, enfim, essa noção do excesso, enfim, porque nesse universo do Bataille falta uma teleologia, né? O Jung o tempo todo fala de uma teleologia, uma realidade, e o símbolo serve para dar aquele salto de consciência, né? Um momento de virada. Me parece que às vezes se está falando de um universo que é cíclico, embora toda a riqueza dele é um universo de início, meio e fim, e do eterno retorno, né? Que a coisa volta e faz o Ouroboros, né? A cobra mordendo ali o rabo. É bem interessante a ideia dele de trabalho, porque ele parte, de fato, de uma base marxista, até porque esses escritos sobre a ideia de dispêndio são em revistas marxistas, né, que ele publica, mas ele trabalha com uma ideia própria, né? Tanto é que no capítulo 2, quando ele vai falar sobre a ideia da interdição em relação à morte, né, ele vai trabalhar a noção de que o trabalho introduz um intervalo sobre o impulso imediato comandado pela violência do desejo, né? Então, tem uma coisa de que o trabalho para o Bataille está ligado a uma certa dinâmica em relação à interdita e à transgressão, né? Então, de fato, são outros critérios que ele está utilizando para trabalhar a noção de trabalho, né? E o Bataille também aproxima, acho muito interessante, ele aproxima o trabalho da razão, e eu acho que o argumento dele é muito bom nesse sentido, porque ele vai fazer uma crítica ao Lévi-Brou, que eu achei uma crítica muito bem formulada a partir da noção de trabalho, né? Que ele vai dizer que o trabalho introduz uma dinâmica de razão. E ele até chega a falar, as leis que presidem as operações controladas, de que provém e o que serviram as ferramentas, são os princípios, são as leis da razão, né? Isso no 69. Ele vai fazer essa crítica à ideia do Lévi-Brou a partir dessa noção do trabalho ligado à razão, né? E eu acho interessante, ele traz uma outra definição, de fato, própria do trabalho, né? Ele parte do Marx, mas ele não se ancora só no marxismo. E eu acho que tem algo interessante, que é um outro ponto que me ajudou a dar mais luz ainda sobre essa distinção entre mundo do trabalho
e mundo... ele vai falar aqui, o trabalho e a questão da violência, né? Que é quando também na 69 ele vai falar de expressões como mundo profano e mundo sagrado. E ele vai trabalhar com sinônimos. Ele vai dizer que profano, mundo sagrado, ele coloca igual a mundo do trabalho da razão, mundo profano, perdão. Mundo profano como igual do trabalho da razão, e o mundo sagrado como o mundo da violência. E aí é interessante, até quando a gente trabalha aquela ideia de descontinuidade, continuidade, porque o trabalho nos coloca num campo de descontinuidade, enquanto que o erotismo, o mundo sagrado, a violência, nos coloca no campo da continuidade, né? Parece que joga ainda com essa oposição que me faz lembrar de forma tímida a oposição entre logos e eros para o Jung, né? Entre uma função de corte, delimitação, e uma função de fusão e laço, né? Mas, enfim, é interessante que essa nota de rodapé, porque ele fala que ele não utiliza esse termo, né, mas ele dá como sinônimos. Então, se a gente entender trabalho e violência como profano e sagrado, ajuda a gente a dar mais elementos também para entender. Eu tô achando bem interessante a forma meio esquizoide de construção de conceitos do Bataille, porque parece que eles vão se englobando de forma intuitiva, né? Vários conceitos vão puxando outros, e você vai trabalhando com sinônimos que são sinônimos que vão... Parece que ele está querendo realmente falar dessa violência fundamental, né? Essa violência fundante, que unifica erotismo, morte, experiência interior, experiência mística, né? Eu concordo, inclusive, com isso, né? Sobre a distinção, né? Da definição de trabalho aí, embora eu não conheça muito sobre o Marx, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante notar que me parece que isso também não é, da parte dele, um sentido pessimista do trabalho, né? Como se ele estivesse desconsiderando o trabalho como fonte criativa, como aquilo que funda a cultura. Pelo contrário, ele fala disso, né? Assim, sobre o trabalho, sobre a criação da ferramenta ser aquilo que funda a cultura, mas o que acho que ele está apontando aí é para uma sombra, talvez, né, dessa definição marxista, né? Assim, aquilo que fica na sombra, né? Que é exatamente o excesso, né? Esse excesso do trabalho, né? Esse excesso que aparece para além do trabalho, o que está acontecendo com ele, né? Assim, daí é que ele vai dizer da experiência do erotismo, né? Então, eu acho que é um aspecto muito fundamental. Não sinto que é oposto ao Marx, mas eu sinto que é um complemento à definição marxista de trabalho, né? Assim, aquilo que traz a sombra, a parte maldita, né? Como ele vai dizer. Eu acho até interessante porque o esquema que marca o acéfalo, né? Do Bataille, não sei se é Foucault, ele segura uma adaga, né? Então, ele também segura uma ferramenta. Talvez tenha algo aí sobre... Acho bem interessante esse esquema aqui, esse desenho, para a revista dele, né, do Bataille. Fala, Kézia. Depois eu quero voltar nesse ponto também sobre a crítica do Levi-Brook, que eu acho que é um aspecto bem importante, mas fala aí. Tá mudo o seu microfone. Volta. É uma dúvida na página 64, que acho que foi você ou foi o Davi que começou a falar, né? Essa parte que o universo que nos carrega não corresponde a nenhum fim que a razão limite. Eu não entendi. Fiquei perdida. É bem no início. Ele vai falar de Deus. No início da 64. Sim, acho que foi o que eu estava falando mesmo, né? Dessa coisa de Deus como uma imagem do excesso, né? Deixa eu só ler aqui junto com vocês, né, essa parte, porque acho que vai ficar mais claro. Ele vai falar, né, que na 63, né? Na natureza subsiste no homem um movimento que sempre excede os limites. Por definição, ele é mesmo aquilo que jamais nada dará conta, né? O movimento do excesso jamais nada dará conta. Mas, perceptivelmente, vivemos em seu poder. O universo que nos carrega não corresponde a nenhum fim que a razão limite. E se tentamos fazê-la corresponder a Deus, não fazemos mais que associar irracionalmente o excesso infinito, em presença do qual está a nossa razão, a essa mesma razão. Ou seja, né, assim, aqui ele está dizendo exatamente sobre o excesso ser alguma coisa que a gente nunca vai dar conta dele, né? Ele está sempre na ordem do infinito, né? E aí ele está fazendo uma advertência sobre o fato da gente
equivaler essa imagem de infinito, de excesso, à imagem de Deus, né? Dizendo também, né, que isso não vai dar conta, porque isso também não apreenderia o excesso, né? E aí ele vai falar assim, né, pelo excesso que está nele, esse Deus de que gostaríamos de formar uma noção apreensível não cessa, excedendo essa noção de exceder os limites da razão, ou seja, a imagem de Deus excede os limites da razão, né? Não dá para formar uma noção apreensível de fato desse excesso. É disso que ele está falando aí, fica mais claro? Sim, eu acho muito interessante essa parte parece que ele coloca que às vezes se coloca uma intencionalidade em Deus, né? Mas aí ele vai colocar que Deus equalizado à ideia de excesso é uma coisa que não conduz a um fim que a razão possa compreender, né? Eu acho que até se aproxima um pouco dessa ideia de uma teleologia, né? Só que uma crítica à ideia de teleologia, de uma finalidade, vamos dizer assim. E eu acho que é interessante porque, de fato, não tem como a gente compreender as razões de Deus, né? E aí você tenta usar o termo de Deus, até na teologia, né? Para tentar circunscrever racionalmente, e a teologia negativa que o Bataille tanto preza vai mostrar justamente que esse empreendimento é falho. Esse panteão, vamos dizer assim, essa ideia de divindade do Bataille, me lembra os panteões Lovecraftianos, né, do universo do Lovecraft, que a gente é comandado por forças irracionais que não tem nenhuma finalidade. São massas amorfas, tem até umas criaturas que são basicamente nuvens de trombetas de pura massa de loucura voando no céu. E essas são as criaturas que regem o nosso universo. A mente do Lovecraft era pobre. Ele era assim, realmente uma figura muito atormentada. Mas existe essa noção de que essa figura divina que nos guia, ela é cega, né? Até os gnósticos compreendem uma coisa parecida. O Demiurgo é um deus cego, no sentido de que é um deus que não sabe o que está fazendo. Tem uma coisa aí do Bataille que é o vazio de Deus, ele até fala, o vazio de Deus é mais divino do que Deus. E eu acho que é um certo diagnóstico cultural também, se a gente for pensar, que a gente vive sem uma imagem de si mesmo, como se vivia em comunidades que tinham algum tipo de matriz religiosa que pudesse integrar todas elas. O Jung vai falar que a gente vive numa civilização em transição, a Wolframs vai falar que a imagem no topo da pirâmide de um sonho, de um analisando dela, era vazio. Por quê? Porque existe um vazio na imagem divina que a gente carrega. Então, eu acho que quando ele está trabalhando com essa ideia de que um universo que excede a razão, ele está falando, talvez de forma até compensatória, diante de um racionalismo que tenta aprisionar tudo. O Bataille está produzindo um pensamento desse tipo nos anos 50. Se a gente for ver o que está rolando no campo das ideias dos anos 50, na filosofia, nas ciências, é uma tentativa de capturar a realidade, em muitas vertentes, a partir de uma racionalidade. O Bataille fala, existe um excesso que não é possível de ser capturado. E ele faz uma defesa desse excesso, né, que eu acho que é bem interessante. Sim, isso vai influenciar, inclusive, o Lacan depois dele, né? Assim, acho que vai trazer bastante esses pontos, né? Mas acho que tem um ponto muito interessante aqui, né? Inclusive, quando a gente volta para essa imagem de Deus, né? Porque o que ele está dizendo aqui, quando equivale, inclusive, essa experiência religiosa ao erotismo, é que também no campo do erotismo a gente não vai dar conta desse excesso, né? Assim, também no campo do amor a gente não vai dar conta desse excesso. E também no campo do amor a gente não sabe o que está fazendo, né? Assim, também tem essa questão teleológica que o Davi aponta, né? Assim, que não dá, as intenções de Deus são insondáveis, né? A gente poderia também dizer que a intenção do amor é insondável, né? Assim, alguma coisa que a gente não vai dar conta nunca, né? De aprender. Por isso que a gente está sempre perdido, sempre tentando, né? Sempre tentando fazer sentido daquilo. E eu acho que o sentido que o Bataille vai trazer para isso é exatamente quando ele volta, lá no começo, né, no nosso primeiro encontro a gente falou, nesses ciclos de descontinuidade e continuidade, né, que seria essa nossa tentativa constante, né, fazer continuidade, sair do estado de descontinuidade, assim, mas que é alguma coisa que a gente não vai dar conta, né, por completo mesmo. Então, acho que é um ponto fundamental, justamente, falar de Deus aí, para a gente pensar a experiência do amor, né, assim, como alguma coisa também que vai estar sempre falhando, né, nesse sentido. O excesso vai estar sempre aí, né? E aí acho que volta num ponto que a gente conversou agora, né, também, sobre
quando Davi fala assim, da diferença do sexo para o erotismo também, né, nesse sentido, que é alguma coisa que o Jung vai fazer também, né? O Jung parece fazer bem essa separação também, né, de uma sexualidade animal e uma sexualidade espiritual, né, assim, de modo que, de fato, né, as sexualidades que dariam conta de produzir essa continuidade seriam aquelas que estão ligadas ao espiritual, né? Não aqui ao sentido religioso estrito, né, da coisa, mas a experiência interior, né? De fato, aquilo produzindo sentido, né, para aquele sujeito. Então, vai fazer essa separação, né, que é, de novo, o processo de psiquificação, né, assim, é sair do lugar do instintivo para o lugar do simbólico, né? Então, a experiência erótica que vai fazer sentido é a experiência erótica que é simbólica, né, que é aquilo que une, né, de fato, que é aquilo que produz continuidade. Pode falar, Luna. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Minha internet está meio ruim, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, eu estou aqui meio infiltrada, né? A psicanalista aqui lacaniana, escutando vocês falando, estou amando, dá um frescor, né? Escutar isso ajuda bem. Gostei muito, né, de todas as referências que vocês trouxeram. Alguns conceitos ainda estão bem, assim, estranhos para mim, né? Estou escutando vocês falando aqui, estou fazendo alguns paralelos. E aí vocês trouxeram Lacan, e eu achei muito interessante, assim, tudo que vocês falaram a respeito, por exemplo, da ideia de gozo, né, assim, que apareceu, que vocês falaram até a santa, qual que é o nome? A santa que o Davi tinha comentado? A Teresa d'Ávila. Isso, depois eu vou dar um Google, que eu não tenho esse entendimento, mas eu achei muito interessante. E, assim, me fez pensar também na ideia, né, que o Lacan trouxe ali estudando a mais-valia, né, e esse excesso, né, como que a partir dessa ideia de um mais de gozar, né, que ele fala, tem alguma coisa que parte ali de um mito primitivo ali, né, claro, um mito que do pai da horda, né, que o Freud falava, não sabe o nome do outro? Ah, tá. Isso. Ah, ela? Ah, olha só. Interessante. O Dunker deve ter comentado nisso naquela análise, né, dos livros, das capas. Depois vou dar uma olhada. Mas eu achei muito interessante, me fez pensar, assim, de imediato nessas coisas. Aí eu estou colocando aqui para ver se faz sentido, vocês me darem também um retorno, porque aí eu vou fazer meu dever de casa aqui, trazendo um pouco para a psicanálise, porque eu acho que está sendo muito, muito produtivo. E aí me fez pensar nessa ideia do mito, né, do pai, da horda ali, como esse gozo absoluto, né, essa ideia de que não teria um interdito, e aí tem ali esse sacrifício desse pai para marcar, né, essa perda. E aí o Lacan, quando ele traz um pouco dessas reflexões sobre entropia, né, assim, essa ideia ali de como ele está trabalhando a ideia de gozo ali, né, e do mais de gozar. Aí eu fiquei pensando, se a mais-valia nesse sentido, ela viria com uma coisa meio estanque, assim, uma coisa meio de uma acumulação, né, desse excedente, que não produziria nada, né, não traria movimento. E aí eu fiquei pensando no mais de gozar nesse sentido, como uma tentativa, assim, de um gozo absoluto, de voltar nessa ideia meio ali da horda, né, que teria um ser que poderia gozar plenamente, e que isso não acontece. E aí na psicanálise, fiquei refletindo aqui, não cheguei em lugar nenhum não, mas estou colocando aqui, talvez vocês consigam me ajudar. Essa ideia, assim, né, desse excesso funcional, pensando como que ele poderia aparecer, não como essa ideia, assim, de uma completude, né? Essa falta, né, quando a gente fala, assim, pensando na alteridade, eu não sei se estou dando uma viajada, assim, quando ele fala o Lacan, né, do êxtimo ali, dessa coisa do interior, do exterior, quando ele fala algo ali de um estranho familiar, assim, né, que o erótico talvez traga, que esse mais gozar talvez faça com que a gente acesse, assim, algo de um estranhamento que não apreende, né, que fica sempre um resto ali. E aí, como que seria, talvez, essa ideia da circulação libidinal, pensando na ideia de mais-valia, se isso é uma coisa que ficaria estagnada, ficaria estancada ali, o lugar do trabalho também, como que isso seria? Porque o trabalho eu entendi como um canalizador, né?
Então, ele canaliza a libido ali, estou chamando de libido, tá, gente? Mas canaliza ali um certo excedente, né? E qual foi o termo que o Davi falou? Deixa eu abrir aqui as anotações. E tem algo que não canaliza, que é isso que é o desperdício, né? Que vocês falaram, que é a diferença. A parte maldita. Isso, esse maldito. E é isso que não se faz nada ali de imediato, ele que desperdiça. E aí isso entraria como, assim? Eu estou falando aqui, tá meio esquiso também minha fala, porque eu estou jogando coisas que me ocorreram, assim, mas para vocês me ajudarem, eu estou precisando da ajuda dos universitários para ver o que eu consigo fazer de articulação. Que eu achei muito interessante, me fez pensar na mais-valia aí também, do que estanca, do que movimenta esse excesso, se ele movimenta alguma coisa também para a gente. Me ajudem. Assim, eu achei muito interessante sua fala, mas não faço ideia. Porque, no sentido de que eu não entendo nada de Lacan. As únicas coisas que eu sei de Lacan são coisas muito de vinheta. Mas, assim, só comentar uma coisa sobre a Santa Teresa d'Ávila, você destacou, né? A Santa Teresa d'Ávila é uma figura muito importante do Lacan. Talvez valha a pena você dar uma olhada mesmo, porque o Lacan vai formular o conceito de gozo místico ou gozo feminino a partir de uma reflexão nos escritos da Santa Teresa d'Ávila. E aí o Gustavo comentou que a Santa Teresa está na capa, né, do seminário, acho que é o seminário 20, né, se não me engano, aliás, está na capa do seminário 20 a escultura do Bernini, né, da Santa Teresa d'Ávila, o êxtase de Santa Teresa, que está lá em Roma, né, na Igreja de Vitória. Então vale a pena. Eu tenho uma palestra também sobre essa escultura, aí eu vou mandar no grupo, tá no meu YouTube, mas vou mandar no grupo também do WhatsApp. Modéstia à parte, é uma palestra muito boa, e é sobre essa escultura. Mas tem muito a ver, eu acho, com essa ideia de gozo, como você trouxe, porque para o Bataille, esse gozo último coincide com a morte, né? E isso aproxima muito ele do Lacan, tanto é que o Lacan é muito influenciado pelo Bataille, né? Então, acho que essa discussão em relação ao aspecto mortífero de um gozo está muito bem encaixado nas ideias de ambos mesmo. Mas sobre a dinâmica libidinal, eu realmente não vou saber dizer muito, porque quando a gente está trabalhando aqui, até está discutindo de vez quando sobre energia, libido, a gente está utilizando o ponto de vista junguiano, né? E aí eu não sei dizer quais as proximidades e contrastes que teria a ideia de libido a partir de Freud e especificamente do Lacan, né? E eu também sei pouco de marxismo para falar dessa questão da mais-valia também. Mas acho que é uma questão aí interessantíssima que você pode guardar aí. Não sei se o Gustavo tem algo a falar mais sobre. Eu pensei nessa questão do feminino mesmo. Pode falar. Eu acho que sim, né, amiga? Acho que também não sei responder a pergunta de forma completa, né? Porque não sou especialista em Lacan, nem Marx. Então, vou ficar te devendo muita coisa, mas do que você falou, assim, eu entendo alguns pontos importantes, assim, acho que, e aí eu vou fazer algumas diferenças, né, porque eu acho que quando você traz essa história da horda primordial, né, desse cara que sempre goza, né, e por isso precisa haver um interdito aí, eu acho que você está falando, assim, de uma teoria, né, que é o Freud que faz, inclusive, né, para explicar um pouco esse funcionamento libidinal e do gozo, assim. Mas é uma teoria, né? Eu acho que o ponto aí da crítica, né, é que justamente o Bataille ele vai ter um cuidado muito grande em basear o que ele está falando em dados antropológicos, né? Assim, que é alguma coisa pela qual o Freud foi muito criticado, né? Essa história toda do pai da horda, né? Assim, foi muito criticada na antropologia, porque não tem base, né, na realidade. Então, é uma história meio mítica, né, para poder dar conta dos fenômenos que ele estava observando. Mas o Bataille vai ter um cuidado muito grande em trazer exatamente a antropologia para trazer isso. Inclusive, é uma crítica que também foi feita ao Jung, antes que me fale, já que eu já estou falando contra a psicanálise, né? É uma crítica também que foi feita ao Jung. Mas o cuidado aqui com os dados antropológicos é que vai ser o ponto. Então, o Bataille ele vai fazer essa mesma explicação, né, sobre o excesso de um modo diferente da psicanálise, né? Assim, ele não vai estar falando a partir de uma metapsicologia, né, que é o que a psicanálise vai fazer, mas trazendo a partir dos dados antropológicos, que é alguma coisa que o Jung também se propôs a fazer, né? Assim, sair do campo da metapsicologia para trazer para o campo dos dados etnológicos.
Então, a etnopsicologia, né, que vem do Wundt, né, isso vai trazer muito influência para ele, né? Só que também o Jung foi muito criticado nisso, e aí eu acho que esse ponto, né, que a gente está falando aqui sobre essas críticas da antropologia são muito importantes da gente pontuar aqui também, assim. Antes de pontuar isso, só um outro ponto do que você trouxe, assim, né? Que o Davi também falou agora, né? Que esse excesso, né? Ele vai ser, de fato, sempre angustiante, e o Batalha vai dizer que esse movimento, justamente levado ao extremo, é um movimento de morte, né? Então ele vai de novo aproximar, né, o amor da morte, que é alguma coisa que o conceito de gozo vai fazer, né, no Lacan também. E o Batalha vai fazer isso também, né? Vai aproximar o movimento, ele vai dizer na página 65, né? O movimento de amor levado ao extremo é um movimento de morte. E o Jung vai dar conta dessa mesma asserção de uma outra forma. Acho que ele vai trazer de forma bem interessante quando ele fala disso, né? Do amor, em duas ocasiões, especialmente, né? Quando ele vai falar do amor materno, né? Ele vai falar do amor materno também, levado ao extremo, como um movimento de morte, né? Um movimento mortífero. Vai fazer essa comparação com o amor dracônico, né? Enfim. E também vai falar disso no aspecto do amor romântico, né? Num texto lá que ele tem, né? Sobre o problema do amoroso do estudante, né? Ele vai dizer disso também, né? Sobre os estágios iniciais do amor, o estágio estudantil do amor, ser alguma coisa também mortífera, né? Assim, ele vai até usar o exemplo de um povo do sul da África, né? Para comparar com o estudante. E aí isso tem a ver com a crítica antropológica também, né? Que ele vai dizer que nesse povo no sul da África, um pai era capaz de matar o seu filho, assim, e só depois entender o que aquilo significava, né? Assim, porque ele fazia isso no sentido do amor. E aí a gente até fez uma associação, né, num outro grupo de estudos sobre o feminicídio também, né? Que também é um ato nesse sentido, né? O amor levado ao extremo, né? Esse lugar da morte que se aproxima. Então, o Jung também vai trazer isso, né? Assim, essa questão dessa aproximação do erótico com a morte, né? Mas a crítica do Jung especificamente, a crítica feita ao Jung especificamente no campo da antropologia, eu acho que é muito importante a gente marcar aqui, né? Eu e o Davi queríamos falar disso desde o começo, porque, cara, isso é uma questão, assim, na psicologia analítica séria, né? Os usos que o Jung faz da antropologia, né? Que é uma coisa que embaseia muito o pensamento junguiano. E aí o Jung ele vai trazer, isso eu até anotei aqui, né? Quando ele classifica os modos de pensar, né? Assim. E o Levi-Bru também vai fazer isso, né? O Batalha vai fazer uma crítica ao Levi-Bru sobre os modos de pensar que ele classifica, né? Então ele vai fazer uma oposição entre o modo primitivo de pensar e o modo moderno de pensar, né? Que é uma oposição excludente, né? Assim, para que o modo racional exista, o modo mítico tem que ser suprimido, né? Assim, essa é a ideia do Levi-Bru, assim, né? E o primitivo ele estaria preso nesse modo mítico, né? Assim, nesse modo de participação mística, né? Em que ele não se diferencia do objeto, em que ele está sempre participando inteiramente com o objeto. Então, ele não conseguiria fazer esse pensamento racional, né? Assim, dessa maneira. O próprio livro do Levi-Bru, né, em que o Jung se baseia, chama As Funções Mentais nas Sociedades Inferiores, né, assim. O termo sociedades inferiores aí não é pouca coisa, né, assim. Ele parte de uma visão racista mesmo, né, assim, das sociedades primitivas, né, chamadas primitivas ali, né. Essas sociedades estariam num lugar inferior. E o Jung, ele usa essa referência, né, assim. Então, apesar do Jung falar de primitivo num sentido um pouco diferente do Levi-Bru, né? Porque ele vai dizer do primitivo como aquele que é mais próximo do inconsciente e vai, inclusive, falar, né, sobre diversos atos de primitivismo nesse sentido na Europa moderna, né? Ele vai trazer esse conceito também para o europeu. Ao mesmo tempo, ele deixa aos primitivos esse tipo de mentalidade fantasiosa, de participação, comparada à criança, né? Nesse sentido de inferioridade também, né? Que é um traço do pensamento do Levi-Bru, né? E aí o Batalha vai ser impiedoso aqui, né, com o Levi-Bru, né, realmente falando que o erro dele foi exatamente esse, né, assim. E tem uma nota aqui que eu acho que é muito interessante, né, que ele fala que as contribuições do Levi-Bru são de grande interesse, mas que se ele tivesse falado de pensamento mítico e não de pensamento primitivo, ele não teria encontrado as mesmas dificuldades, né? Porque falar de pensamento mítico, a gente está admitindo a possibilidade de concomitância com o pensamento racional, né?
ele vai falar isso, né? O pensamento místico pode coincidir no tempo com o pensamento racional. Então, eu acho que é exatamente nesse mesmo erro que o Jung, por vezes, cai, né? Não quando ele está falando do europeu como primitivo, mas quando ele está falando desses outros povos, frequentemente tem uma asserção, uma localização desses povos como uma dificuldade de trazer o pensamento racional e o pensamento mítico ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa crítica é muito importante, né, para a gente entender aí também os traços que o Jung traz da antropologia, né? Outros antropólogos também criticaram isso, inclusive muito antes, assim, né? O Franz Boas falava já, né, essa mesma crítica ao Freud e ao Jung lá em 1909, né, assim. E o próprio Sonu Chandazani, ele vai falar que se o Jung tivesse levado em consideração as críticas do Franz Boas lá em 1909, as recepções das ideias dele teriam sido muito diferentes, né? O Chandazani vai apontar, inclusive, esse resquício racista, né? Lá nessa obra aqui, né, que é o Jung e a Construção da Psicologia Moderna, e ele vai falar na página 319 isso, né, assim, que ele fala assim, né, concluía, né, o Jung concluía dizendo que quando criança, ele está falando lá das experiências dele da infância, né, da infância do Jung, que o Jung talhou um homenzinho, assim, né, e aí ele guardava esse homenzinho num estojo, e depois, mais tarde, o Jung vai encontrar um paralelo com isso, com as experiências dos povos australianos, assim. E aí ele vai dizer assim, né, que o Jung concluiu que quando ele era criança, realizei aquele ritual da mesma maneira como mais tarde viu os nativos da África fazerem. Eles primeiro agem e não sabem absolutamente nada do que estão fazendo, né, assim. Então ele vai dizer que esses povos, eles agem e não sabem o que estão fazendo, né, assim, eles agem nesse estado de participação, assim como a criança também agiria, né, que foi o que ele viveu como criança, né. E aí o Jonas fala, né, e isso reitera as equações estereotipadas entre os primitivos e o homem pré-histórico e as crianças, né? Assim, então, tem uma crítica aí que eu acho que é muito importante, né? A apreensão de Jung da antropologia também. Fala, Davi. Ou Luma, não sei quem é primeiro. Pode falar, Luma. Olha, eu acho que a pergunta não era nem para ter uma resposta fechadinha, mas vocês falaram muitas coisas aí que já esclareceram bastante, né? Eu acho que é justamente pela repetição e pela similaridade dos termos, né, que me veio tudo isso, quando a gente pensa essa coisa do gozo, né, do próprio feminino, né, esse lugar que muitas vezes na psicanálise é aproximado dessa mortificação, desse excesso aí, dessa fuga ali de um simbólico, né, que seria algo de assustador, de tenebroso, mas ao mesmo tempo Freud também não escutou muitas das críticas que fizeram, né, eu acho que o Lacan, ele né, no Seminário 20, ele conseguiu fazer uma articulação melhor com esse lugar, assim, do continente sombrio, né, desse excesso, disso que não se conhece, disso que se perde, né, que não é mais visto só como uma ameaça, mas como uma potência criativa também, uma potência de criação, e eu acho que passa um pouco por essa coisa da destruição e da criação, algo ali que tem um flerte com um lugar também de circulação, de pulsão, né, e aí, gente, eu queria pedir licença para trazer um poema aqui da Adélia Prado, desse último livro, que eu acho que vocês vão se interessar muito, porque ela fala, né, ela mesma diz, que o assunto dela é amor, sexo, morte e Deus, né, que ela gosta de falar é disso. E esse livro, que é esse mais recente dela, ela está falando muito disso, principalmente nos últimos, assim, que ela traz a questão da morte, da finitude, e também do amor de Deus, né. Esse aqui chama A Bela Múmia, e aí também me veio aqui, na hora que vocês foram falando, me veio essa coisa do feminino, da santa, já peguei o livro porque, para mim, estava conversando. E ela fala assim, a Bela Múmia, comeu, dormiu, caçou, adorou vários deuses, e hoje, insepulta, ri para os turistas. Nem tão frágeis são os ossos. Passaram-se milênios, e quem vê quem? Você, tão antiga, acordada, eu, tão moderna, ainda não fui dormir. O fio do colar está perfeito. Em gravuras antigas, aprendo como se adora o Deus. Braços erguidos, as conchas das mãos voltadas para o alto. Aplacam-se os neurônios. Fica tudo perfeito novamente. A batalha contra os ratos, a angústia de pensamentos que perturbam o sono, o que excede todo ensinamento e todo entendimento. E este amarelo radioso sugerindo que maio está voltando. Muito cuidado com o recém-nascido. Chique demais, né? Ai, amo.
Perfeito, Lamar. Pronto, era só Maravilha. isso. Quem sempre traz, de vez em quando, a contribuição da Adélia Prata é o Gustavo também. Você vai falar, Iago? Alguém tinha aberto o microfone e falou, você, Iago, falar? Não, sei que tinha ouvido alguém, estou ouvindo coisa, então. É, não, o que eu ia comentar é sobre essa discussão sobre o Levi-Brook, que eu acho muito interessante, porque eu acho que existe um problema no cenário junguiano, que é as pessoas não verem como um problema o fato dos antropólogos estarem criticando uma coisa e você seguir em frente apesar disso, né? Porque não é que seja demolir a influência do Levi-Brook, mas repensar como é que é isso se localiza dentro da tradição antropológica. Porque se há uma crítica contundente, como a gente não se posiciona diante dessa crítica, né? E continua utilizando o Levi-Brook como uma fonte, não acho que seja deixar de utilizar, mas pois é, nem os antropólogos descartam o Levi-Brook. A gente poder amplificar essa discussão. Eu vejo pouca discussão nesse sentido mesmo, tipo, a ideia de participação mística e as ideias do Jung são levadas à frente, só que talvez isso possa ser complexificado, né? E eu acho que é uma coisa muito bacana, porque o próprio... quando o Bataille vai utilizar o Levi-Brook, ele faz a mesma coisa também. Ele critica sem jogar fora. Eu acho que essa é a atitude que falta, porque às vezes se critica e quer demolir e joga o bebê com a bacia. Vai o bebê e a água do banho junto, assim, pelo ralo. E eu acho que quando a gente pensa a relação do Jung com o Levi-Brook, a gente tem que pensar como isso é utilizado a partir também do ponto de vista crítico, né? Que é o que eu acho que quando o Bataille fala que, numa nota de rodapé na página 68, ele fala sobre a questão das representações indistintas na participação, né? Aí ele comenta, o que não impede que as descrições de Levi-Brook sejam corretas e de grande interesse, né? Ele até fala que ele usa o Ernest Cassirer, né, que tem a teoria das ideias dos sintomas culturais, né, tem uma teoria filosófica acerca do símbolo, e ele fala de um pensamento mítico e não um pensamento primitivo, né? De um pensamento mítico que pode coincidir no tempo com um pensamento racional, né? Eu acho que aqui tem uma questão e uma questão, né? Tem várias questões nisso. Porque em que medida psicologicamente pode-se coincidir, mas em que medida isso não acontece sobre dois registros que ficam trocando? E já que eles ficam cambiantes, será que vale excluir em uma determinada configuração cultural um dos princípios em relação ao outro? Porque se a gente parte do princípio de que na nossa o homem contemporâneo, né, como eu falar, o ser humano contemporâneo, ele tem um primitivo dentro dele, será que não existe uma racionalidade dentro do primitivo que também se manifesta e se manifesta para o Bataille no momento do trabalho? Porque o trabalho é a operacionalização racional da realidade. E aí, talvez exista uma manifestação maior do aspecto de participação. Mas será que se pode dizer que só existe participação? É algo que cabe a gente questionar na medida que o Bataille introduz essa crítica do trabalho, né? E aí eu acho que me dá a questão de, às vezes, se quer excluir o Levi-Brook, ou toda a discussão antropológica do Jung, mas o que é que você está colocando no lugar? Respostas muito simples. É a minha questão, por exemplo, com os pós-jungianos, com a ideia de ânima e ânimos. Você joga fora a ideia de ânima e ânimos como contrapartes sexuais, contra a sexualidade, né, do Jung, para poder dizer todo mundo tem ânima e ânimos. E é uma resposta tão preguiçosa, porque, tipo assim, você acaba destruindo a ideia de contraste, consciência e inconsciente. Só que, ao mesmo tempo, existe um problema. E quem fala que não existe um problema está muito confortável em não falar. Eu acho que tem uma questão aí de estar tão confortável assim e não falar que existe uma questão. Talvez tenha uma questão que seja só mais da ordem da letra do que do espírito, da teoria do Jung, né? Isso a gente tem que fazer uma distinção. Só que se você não vê um problema na letra também, acho que tem algo errado. Enfim. Mas, para mim, eu fico pensando muito sobre esse paradoxo, né? O Iago comentou, gostei que o Bataille propõe trocar pensamento primitivo por pensamento mítico. É talvez mais acurado de se pensar junguianamente, né? Total.
Eu gostei bastante dessa troca que ele faz também. A ideia de participação, de fato, se mantém, mas o pensamento, essa forma de pensamento mítico, realmente se aproxima até da ideia das duas formas de pensamento do Jung, né? Pensamento fantasioso e pensamento dirigido, porque para o Jung, elas acontecem em paralelo. São duas, lá nos símbolos da transformação, são dois caudais psíquicos. Se você for ver, o pensamento dirigido, ele coloca em segundo plano o pensamento fantasioso, mas a fantasia não tem como ser calada totalmente. Existe um fluxo de imagens subterrâneas que é constante, o que faz o Jung falar lá no seminário sobre análise dos sonhos, que a gente está sonhando o tempo todo. O sonho é só a racionalidade baixando para você ver as coisas que estão se movendo. Você diminui a luz para poder ver as formas na escuridão, coisa paradoxal mesmo. E aí permitir que essa escuridão se manifeste é a partir do processo dialético, de fato, que um pensamento se opõe ao outro. Mas, num sentido cultural, é difícil falar que um povo se organiza apenas por uma forma de pensamento. Como se não existisse uma racionalidade também ali, né? E eu acho que essas duas coisas podem se preservar. E eu acho que, às vezes, a gente parte ou para críticas severas que falam vamos acabar com essa influência, dizendo, até apontando essa coisa que é real, de que é uma influência que tem uma origem racista, né? De uma antropologia racista, só que, ao mesmo tempo, o que se coloca no lugar, o que se propõe a partir dessa questão, né? Ou então as pessoas que estão sentadas naquele trono do saber e falam, o Jung trabalhou a partir disso e não vejo nenhum problema. E aí você mata, os dois lados matam a questão. E as pessoas não entendem, eu acho que nessa discussão as pessoas não estão sustentando os opostos. Até epistemologicamente, a gente precisa sustentar os opostos quando faz uma apreciação epistemológica do Jung. Pode falar, Gustavo. Perfeito, né? Acho que é exatamente isso, né? E assim, sim, acho que o ponto é muito esse, né? De atribuir a todo um povo um estado constante, né? De abaixamento do nível mental, né? Assim, de participação, né? E acho interessante trazer, né, que isso é alguma coisa que às vezes aparece no pensamento do Jung. Eu gosto de marcar esse às vezes, porque às vezes não, né, assim. Mas às vezes em alguns textos está lá, assim. Inclusive saiu agora uma edição nova dos Símbolos da Transformação, né, que parece que é a edição original, né, de 1911. E nessa edição, né, o Gustavo Monteiro, um outro colega, estava lendo e me contando, assim, né, que ali tem passagens muito explicitamente racistas que depois foram suprimidas na versão da década de 50. Então, assim, essa influência também foi revista pelo Jung, né, das teorias antropológicas, e mais do que isso, essa influência foi revista pelo próprio Lévi-Brou, né? Ele fala, assim, nesse texto, o Chandazani vai trazer, né, que no final o Lévi-Brou terminou sendo seu crítico mais contundente. E o próprio Lévi-Brou fala, assim, né, tem até um trecho aqui do livro do Lévi-Brou, ele diz assim, quando eu costumava dizer que os primitivos não percebem nada do mesmo jeito que nós, deveria ter dito que não percebem nada inteiramente como nós, né, assim. Ou seja, ele admite aí, né, o reconhecimento de que outras cosmovisões podem ser complexas e não simplistas, né, assim, que é a ideia de que a mentalidade primitiva é sempre essa, né, de participação, é sempre simplista, né. Então, sim, acho que esses dois tipos de pensamento, o fantasioso e o dirigido, eles, por uma questão epistemológica no Jung, eles sempre se opõem, né, assim, não está sempre opostos, mas não quer dizer que não tenha intercâmbio, que não tenha uma cosmovisão construída a partir disso. Então, acho que sua pontuação foi perfeita, né, assim, acho que é bem sobre esse ponto mesmo. Eu falo um negócio sobre isso também. A questão de... Porque além dessa questão, né, em relação aos povos, ao uso do material antropológico, tem uma outra questão aí que também é importante, que pouquíssimo discutida, mas que eu começo a discutir na minha dissertação também, que tem a ver com a influência também da antropologia evolutiva, né, assim, e que vai estar presente no pensamento junguiano, né, nas ideias de desenvolvimento do Jung, como alguma coisa também evolutiva, o que cria certos problemas em determinados aspectos do pensamento dele, né. Eu estudei infância no mestrado, né, então ele vai trazer bastante sobre esse ponto, vai discutir o livro do Neumann, por exemplo, né, sobre as origens da história da consciência, que é um livro, assim, terrível desse ponto de vista, horrível mesmo, porque apesar do Jung ter escrito um prefácio super elogioso ao Neumann nesse livro, relações pessoais ali, né, que dá para a gente ver pelas cartas deles nesse período, o próprio Jung critica nos textos dele, né, nos
textos de sua própria autoria, a legitimidade desse empreendimento que o Neumann faz, né? Ele vai dizer assim, eu questiono se é legítimo tirar essas conclusões sobre o desenvolvimento da consciência, sendo que a gente não tem esses dados, né? Que é a mesma crítica que o Bataille faz aqui, né? Então, a noção evolutiva também da consciência, no pensamento junguiano e, sobretudo, no pensamento do Neumann, tem uma série de questões também que precisam ser trabalhadas à luz dessa crítica evolutiva, né? A antropologia evolutiva ficou muito mal vista, muito queimada, né, ali. Porque, de fato, pressupõe uma espécie de hierarquia, né, e uma espécie de evolução em processos que são concomitantes, né, em processos que são posições psíquicas, né. Então, depois o próprio Jung vai falar também de tipos de consciência, né, enfim, o próprio nome também, né, consciência matriarcal, por exemplo, né, patriarcal, que coloca essa noção numa noção mais espacial, né, numa noção mais de posições, e menos uma posição evolutiva, né? Então, tem uma série de críticas aí também que precisam ser feitas sobre essa apropriação, né, da antropologia evolutiva dentro da psicologia analítica. O Juno falou aqui, né? Gustavo arrasou muito. Eu tinha essa concepção também sobre o nome, mas é difícil discutir isso. Difícil pra caramba, assim. Mas tá lá na minha dissertação, se você se interessar por esse tema, né? Eu discuto bastante a noção de desenvolvimento, né? No Jung, no Neumann, no Fordham também. Eu faço uma comparação dos três. E aponto um pouco para isso, né? Para essas críticas ali, nesse sentido. Mas fala, Thiago. Estava aqui pensando, né, que eu estou buscando me situar, e já vem de um tempo que eu venho atualizando a imagem da aproximação de Jung e tal, porque eu estudei lá há muitos anos, enfim, mais de 20 anos e tal, não mais de 20 anos não, mais de 17 anos, e era um estudo muito epistemológico tradicional, com um professor que inclusive era um cara meio antiquado, ele tinha aqueles relógios, né, que guardava assim no bolso, não sei o que, e tinha um jeito, ele parecia o Kant, né? Diz que o Kant sempre fazia a mesma caminhada, pelo mesmo lugar que a galera conseguia ver ele na padaria, voltando e indo e chegando em casa e tal. Mas, enfim, foi um professor que foi uma grande referência para mim. Eu nunca consegui me adaptar muito ao modelo epistemológico estrito, embora gostasse, né? Mas, enfim. Aí, acho que há uns 2 anos eu fui para um encontro, acho que é Caminhos Jungiano, que teve em Fortaleza, e era uma galera que vinha atualizando, que nem vocês estão fazendo, né? Eu vi uma menina muito massa, acho que da UESC, que é a estadual de lá, falando sobre essa noção de ânimos e ânima, né? E uma galera, não sei se é uma galera decolonial, da epistemologia do Sul, fazendo uma crítica a isso, mas não jogando o bebê fora, quer dizer, água suja com o bebê, né? E nesse curso acho que vai ser muito massa, eu estou retomando antigas coisas, meu mestrado é em Nietzsche, na UES, há uns bons anos, e eu adorava o Sade, o Bataille, o Kafka, toda essa galera do lado da transgressão, né? Aí, por outro lado, eu não estou conseguindo encaixar os dois. Eu estou numa luta meio epistemológica, assim, porque para mim essa galera tem uma visão de mundo meio surreal, ou não sei o que, não sei o que, e o Jung é mais certinho, mais quase religioso. Então estou nessa luta interna aqui, buscando também não perder nem um lado nem o outro, deixar os dois no tensionamento, que nem consciente e inconsciente, né? Mas agradeço aí vocês, vou continuar as leituras, terminar, que faltam ainda umas 15 páginas, e pegar para a próxima aí. Show. E também, só para finalizar, a colega falou da Adélia Prado. A Adélia Prado é cristã, né? É muito massa ver uma pessoa cristã que não é pentecostal, que não enche o saco da moral dos outros e tal, e que é uma poeta, né? Sim, a única cristã que eu gosto de ouvir é ela. Nada, tem 2 cristãos no meu grupo de estudo sobre Zaratustra do Nietzsche, seminário do Jung, e sobre Foucault lá, e eles são ótimos. Adorei saber que são cristãos. Só dentro de coisa junguiana que isso dá certo. Perfeito, Thiago. Sim. Olha, a gente tem que ir encerrando, né? Mas antes de encerrar, né, também acho que é interessante para trazer exatamente nessa atualidade da questão e da própria proposta junguiana, quando ele incorpora o Levi-Bru, né? Eu acho interessante na página 70, quando o Bataille vai falar sobre essa experiência do cadáver, né? Assim, como cadáver, né? Uma experiência que nos marca bastante, né? Não há como ficar indiferente, né? Assim, E ele vai colocar uma questão interessante, né? Já criticando o Levi-Bru, que ele fala assim, né? Só o pensamento simbólico ou mítico, que Levi-Bru erroneamente chamou de primitivo, corresponde a uma violência cujo princípio mesmo é de ultrapassar o pensamento racional implicado pelo trabalho.
E ele vai falar, né, assim, que isso constitui, né, essa coisa do cadáver, ele fala, né, nesse modo de pensamento, a violência atingindo o morto, um curso regrado das coisas não cessa de ser perigosa, mesmo já morto aquele que foi atingido, né? Então, aquele que já morreu continua sendo perigoso, porque constitui-se aí um perigo mágico capaz de agir por contágio a partir do cadáver. Que eu acho que, apesar dele estar criticando o Levi-Bru, ele está justamente trazendo os dados que o Levi-Bru traz como muito importantes, né? Assim, esse contágio que ele está dizendo é nada mais que o estado de participação, né? Assim, é você tá em participação mística com aquele elemento ali, né? Com o cadáver. Então, o Jung vai trazer exatamente isso como importante, né? Assim, e essa experiência o Jung vai marcar também como típica do homem europeu, né? E o Bataille aqui também, né? Ele vai dizer, todo mundo, né? Diante dessa visão, vai estar num estado de participação, né? Vai ser contagiado por aquilo. Então, acho que é importante trazer exatamente esse ponto, né? Da gente não jogar o bebê junto, né? Com a água do banho, mas saber que essa água talvez esteja um pouco suja também, né? Que precisa também da gente delimitar melhor a partir de uma visão que hoje a gente consegue ter, né? Mas que o Bataille também conseguiu, né? Esses pontos aí. Eu queria comentar, antes de fechamento, que a gente pode conversar mais sobre o cadáver no próximo encontro, né? E eu estava lembrando, depois eu vou mandar, tô fascinado pela história de um acadêmico russo, especialista em sepultamento, tipo um antropólogo, filósofo, especialista em sepultamentos e enterros, que ele começou a roubar túmulos de garotas e vestir elas como bonecas mumificadas na casa dele. E é uma história tão interessante, porque ele dormia no túmulo. Que bizarro! Ele dormia no túmulo para poder ouvir se o espírito queria ser ressuscitado pelo método de mumificação dele. E ele tinha na casa dele várias bonecas humanas, que na verdade eram garotas mumificadas. É uma história bem interessante sobre essa ideia da contaminação do cadáver. Sim, vamos voltar nisso, né? E aí a gente passa também um pouco por essa questão do interdito sexual, né? Que ele vai falar aqui, sobretudo da dimensão da menstruação e do parto, que eu acho que é bem interessante, mas acho que isso vai estar ligado ao capítulo seguinte, né? Também, onde ele vai trazer essa interseção, né? Da morte da reprodução. Então a gente volta na semana que vem, né? Com os próximos 3 capítulos, se não me engano, vou confirmar lá no grupo, mas aí a gente retoma essa discussão. Pode ser? Fechado, então. Até já, gente.